Olá pessoal, muito boa tarde. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas de hoje, um pouquinho atrasado de novo, outro probleminha com o Facebook. Eu não sei o que está acontecendo, a gente não está conseguindo entrar pelo Face, que coisa mais chata, mas vamos lá, né? Boa tarde, Josiane. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live de hoje. É o nosso Chega de Dúvidas sobre ansiedade começando. O tema de hoje é ansiedade por causa da pandemia, precisa de tratamento? Uma boa pergunta, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Diz para mim aí se você tá me vendo bem, tá ouvindo bem. Enquanto o Instagram começa a distribuir a nossa live, vamos falar desse tema que é um tema bem pertinente, bem desse momento. É muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Compartilha essa live. Tem esse aviãozinho aí embaixo, assim que parece uma asa delta. Quando você clica nele, ele abre a sua lista de contatos e você pode enviar a sua live para que a nossa live para que outras pessoas possam assistir também. Deixa aí nos comentários a cidade, o estado de onde você está nos assistindo e diz para mim como é que está a qualidade da nossa transmissão. Bom, por conta da pandemia, né, pelo novo coronavírus, muitas pessoas estão vendo a sua ansiedade aumentando cada vez mais. Algumas delas já tinham um diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade e outras não tinham. Algumas até nem se consideravam pessoas ansiosas, né? Porém, toda essa situação que a gente está vivendo nesse momento, ela é uma situação ansiogênica, ou seja, ela pode sim provocar o aumento da ansiedade. Agora, por que isso acontece? Vamos lá. É uma situação nova para todos nós, desconhecida para todos nós, ninguém sabe ao certo como lidar com essa situação. Ela pode trazer, e aliás já está trazendo, danos, perdas para a população de um modo geral, tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito social, quanto no âmbito relacional, educacional, né? E a gente ainda não sabe ao certo como nós vamos resolver essa situação a contento, né? E se nós vamos conseguir resolver essa situação a contento. E todo esse conjunto de elementos compõe mesmo uma situação de forte impacto emocional para todos nós. E mais ou menos intenso a depender de como a gente funciona, né? Por que mais ou menos intenso? Porque duas pessoas podem passar por uma situação igual, né? Tão ansiogênica quanto, tão impactante quanto, mas ter reações diferentes diante daquela situação. Então o impacto ele pode ser igual, mas as reações de cada um de nós diante do impacto é diferente. Agora, de uma forma geral, quando a gente está falando de forte impacto emocional, somado a essa situação de danos, de perdas, nós estamos falando de trauma, né? E trauma é exatamente isso, uma situação, um evento de forte impacto emocional para o qual a gente não se sente preparados para lidar e que, por fim, quase que inevitavelmente deixa aquelas sequelas emocionais em nós. Então, é quase certo que todos, se não a maioria de nós, estamos ficando muito traumatizados em algum grau com essa situação que está se apresentando para a gente, que é essa situação de pandemia. Alguns já estão sentindo esse impacto direto do trauma, né? Como assim? Ou a pessoa já contraiu o coronavírus, acabou desenvolvendo os sintomas da doença, e aí ficou com medo de morrer, passou por todas aquelas dificuldades, ou ela pode ter tido contato com alguma pessoa próxima, né, que contraiu o coronavírus, ou acabou desenvolvendo a Covid, então a pessoa ficou com medo de que a outra pessoa que ela conhece, amigo, parente, morresse. E existe também aquelas pessoas que infelizmente já perderam pessoas, né, por conta da doença do coronavírus, ou perderam o emprego, ou perderam o status, ou sei lá, estão em situações de dificuldade por conta dessa situação da pandemia. Com isso, o que acontece? Essas pessoas, elas já estão traumatizadas, isso é fato. Por quê? Elas tiveram um contato direto, já tiveram um impacto direto com a situação delas. Por isso, elas já estão traumatizadas, estão impactadas. Sandra, você colocou aqui o nome da live para mim, boa tarde, viu? Esqueci de falar boa tarde para vocês, para você, Sandra. Eu já tinha colocado e eu esqueci de fixar. Peraí.
Pronto, fixei o comentário, o nome da live aqui. Bom, deixa eu fazer uma explicação aqui. Essa live normalmente ela acontece também pelo Facebook, mas pela segunda sexta-feira seguida alguma coisa acontece e o Facebook não abre a transmissão pra gente e eu acabo tendo que fazer só aqui pelo Instagram, mas depois a gente sobe ela lá no Facebook também, ok? Bom, então eu estava dizendo que existem essas pessoas que estão tendo um contato direto com essa situação traumática, ansiogênica, então elas já estão traumatizadas, obviamente. Mas existe também algumas pessoas que estão tendo um contato indireto com essa situação. Então essa situação toda as está impactando de forma indireta. Bom, e como assim? Como isso é possível? Elas estão vendo noticiários, estão recebendo informações, WhatsApps, mensagens, ouvindo rádio sobre o que está acontecendo. Então, não necessariamente a pessoa está tendo um contato direto com a situação, mas contatos indiretos. E a gente também se traumatiza por histórias de outras pessoas, por noticiários que a gente ouve, por situações que a gente presencia, mesmo que isso não tenha um contato direto com a gente. E a gente chama isso de trauma secundário. Então eu não tenho um contato direto, mas o meu contato é indireto e eu fico tão traumatizado quanto, ou às vezes até mais, né? A depender de como eu estou diante daquela situação. Então, no caso da pandemia, a gente tem as duas situações. Tem as pessoas que têm esse contato direto com a situação e são traumatizadas, e as pessoas do grupo de trauma secundário. Bom, agora, o que acontece com o nosso emocional depois que a gente é traumatizado numa situação como essa que a gente está vivendo? Logo de cara acontece uma alteração no nosso padrão de pensamento. Né? Como assim altera o nosso padrão? A gente começa a desenvolver o que a gente chama de crenças negativas a respeito do evento que está acontecendo. E do tipo, né? A gente tem um exemplo aqui, eu não vou conseguir passar por isso. Então eu tô vendo tudo que está acontecendo e eu começo a ter esse medo, eu não vou conseguir passar por isso. Eu começo a acreditar que eu não tenho condições, ou ainda eu não vou dar conta dessa situação. Crenças negativas, né, como essa que eu tô citando, como essas que eu tô citando, elas trazem sensação de desproteção, trazem a sensação de que a gente está realmente em perigo e isso aumenta o nosso medo a respeito do que pode acontecer no futuro. E a ansiedade é exatamente medo do futuro. Então, isso já é ansiedade aumentada, né? O fato de eu me sentir desprotegida e ter medo do que vai acontecer, eu já estou num quadro de ansiedade. E o que a ansiedade faz com a gente? Ela dispara sintomas físicos, né? Então, a palpitação no coração, aquela respiração ofegante, aperto no peito, tensão, insônia. Algumas pessoas têm aumento do apetite, outras têm perda de apetite, e tudo isso é sintoma físico da ansiedade, dor de cabeça, tremedeira, transpiração na mão, é uma lista de sintomas. E existem também os sintomas emocionais que são desencadeados quando a gente está em processos ansiosos, está em momentos de ansiedade, que são a preocupação excessiva, o pessimismo, aquela cabeça que não para, então a mente fica muito acelerada, o negativismo, os pensamentos catastróficos e os medos irracionais. Então tudo isso aumenta quando a gente está em momento de ansiedade. E pode piorar, né? Isso pode evoluir para crise de ansiedade ou crise de pânico. Então aquilo que está ruim pode ficar pior ainda. Bom, e aí não importa muito qual que é o seu caso, né? Pode ser que você seja uma pessoa que já tinha um diagnóstico de transtorno de ansiedade, já vinha se tratando, fazendo tratamento ou terapia ou medicamentoso. Pode ser que você não tenha um diagnóstico, mas já se sentiu uma pessoa ansiosa. E pode ser até que você nem se achava uma pessoa ansiosa, mas está se sentindo muito ansiosa agora, com muita ansiedade por conta desse momento que a gente está vivendo. Bom, de qualquer maneira, se você estiver manifestando sintomas de ansiedade, desses que eu acabei de falar, isso precisa ser tratado, porque uma vez desencadeado o sintoma, das duas uma, ou você está numa crise de ansiedade, mesmo sem ter um diagnóstico de transtorno, ou você já tem o diagnóstico, você já tem o transtorno e isso está se agravando. E quando isso começa a se agravar, o que a gente precisa fazer? Buscar ajuda, porque dificilmente esses sintomas regridem sozinhos, principalmente quando eles são provenientes de situações traumáticas como essas que a gente está vivendo agora.
não são só os traumas que desencadeiam quadros de ansiedade. Existem outras predisposições, outros fatores de risco. A hereditariedade. Então, se você tem pais que são ansiosos, avós, tios, você também tem uma predisposição para a ansiedade. Então, tem outros fatores interferindo, histórias infantis, situações que você viveu lá atrás, tudo isso pode levar para um quadro de ansiedade. Agora, depois que os sintomas começaram a aparecer, geralmente isso já está um pouco mais avançado, então você vai precisar de ajuda sim. E aí, a gente diz assim, olha, você pode tratar a ansiedade basicamente de duas maneiras. Uma delas é tratando os sintomas. E para tratar sintomas de ansiedade, geralmente a gente usa medicamentos. Então você pode fazer um medicamento com a medicina alopática, né, que são os remédios que a gente encontra normalmente nas farmácias, com os medicamentos fitoterápicos, que já são encontrados em farmácias de manipulação, ou ainda você pode fazer tratamentos com medicamentos homeopáticos, que também em farmácias homeopáticas, em farmácias de manipulação. Essa é uma parte. E você pode tratar também, e deve tratar, né, a causa da ansiedade. A causa da ansiedade, que são os traumas, essas crenças negativas das quais a gente acabou de falar, e isso precisa ser tratado através de um processo terapêutico, né? Você precisa buscar a ajuda de um profissional da área de terapia, um psicólogo ou um terapeuta, para ajudar você a ressignificar os traumas, ajudar você a resolver esses traumas e a tratar as causas, aquilo que está na base da ansiedade. Quando nós estamos diante de um transtorno de ansiedade manifestando sintomas, os sintomas, eles são apenas a parte aparente da ansiedade. Eles são só as pontinhas da ansiedade, tem coisa lá embaixo. É como se fosse aquela imagem do iceberg, aquelas grandes placas de gelo que a gente vê boiando no mar, mas só aparece um pedacinho. Toda a parte maior está lá embaixo. Então a ansiedade é assim, os sintomas são só aquela pontinha do iceberg. A causa está para baixo e a gente não está vendo. E só o medicamento não resolve, porque ele não alcança a ansiedade nessa profundidade. Ele trata só dos sintomas. Então, muitas vezes a pessoa já tem lá os seus sintomas, toma medicação, os sintomas melhoram ou desaparecem, né? Mas ela continua com as causas lá embaixo. Dali a pouco surge uma situação, volta tudo de novo, porque ela não tratou a causa. Então é importante olhar para esse aspecto. Uma outra coisa, a ansiedade, ela tem graus, ela pode ser de grau leve, de grau moderado e de grau grave. Principalmente quem está do grau moderado para o grave ou no grau grave, eu e a Sandra sugerimos que a pessoa trate a ansiedade com um combo. Ela use a terapia e use também os medicamentos. Porque se ela não fizer isso, ela vai ficar com uma coisa capenga, né? Se os sintomas estão muito acentuados, a terapia vai ajudar, claro, sempre vai ajudar, mas muitas vezes ela precisa do medicamento para diminuir os sintomas, ficar mais lúcida, ter mais clareza e poder trabalhar na terapia. E o contrário também, os sintomas somem ou diminuem muito com os remédios, mas você não está trabalhando a causa. Então, pensa sempre nesse combo, remédio, né, medicamento, mais terapia. Bom, e com certeza, né, com quem você deve tratar a sua ansiedade? A gente já está sempre falando sobre isso. Você pode usar os médicos, psiquiatras, principalmente, para saber que medicamento você pode e precisa tomar. Você pode também procurar um psicólogo, um terapeuta, que são os profissionais da área da saúde, de preferência os que são especializados em tratamentos para ansiedade, né? Como eu e a Sandra, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, que são aqueles profissionais que realmente vão conseguir ajudar você a ressignificar os seus traumas e tratar a sua ansiedade lá na base, lá na raiz. E isso, né? Quanto antes você fizer isso, mais rapidamente você consegue voltar a ficar bem, a melhorar dos seus sintomas, tá bom? Bom, essa live é uma live meio rapidinha, a gente trouxe o assunto, é um tema bem do momento. Eu e a Sandra temos trazido ao longo das sextas-feiras, no Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, um assunto mais direcionado para esse momento que a gente está vivendo. O nosso trabalho é um trabalho bastante amplo, a gente tem esse canal aqui no Instagram, a gente tem o nosso canal no YouTube, no Facebook e por todos, no LinkedIn também, né? No Telegram, em todos esses lugares nós estamos colocando conteúdo para você, para ajudar você a vencer a sua ansiedade, a dizer chega de medo, chega de ansiedade para poder aproveitar mais a sua vida. Normalmente eu e a Sandra fazemos juntas, né, o Chega de Dúvidas às sextas-feiras.
Mas infelizmente, por conta dessa história aí da pandemia, do distanciamento social, a gente tem feito separados. Ela faz uma parte das coisas e eu faço outra parte. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, aproveita, compartilha ele, compartilha essa live para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e procurem realmente a ajuda que elas estão precisando. Eu tenho alguns recadinhos para você. De 18 a 22 de maio, nós vamos fazer a nossa primeira semana Chega de Ansiedade. Nós vamos fazer 5 lives às 21 horas pelo nosso canal do YouTube. É totalmente gratuito, online. Então você vai poder saber, né, nessas lives o que você está fazendo de errado, que está te ajudando, que está te impedindo de vencer a ansiedade. E nessas 5 lives nós vamos te ajudar a corrigir esses erros para que você aprenda a atravessar isso e ficar bem para poder aproveitar mais a sua vida. Precisa se inscrever porque a gente envia um link privado para você no seu e-mail para você poder acompanhar a gente lá pelo YouTube. As salas, elas têm uma limitação, então as vagas são limitadas. A gente tem aqui no Instagram, lá no altinho, lá abaixo do nosso perfil, tem um link chamado Linktree. Você clica lá, ele vai te levar para uma pagininha dentro do Instagram mesmo, onde o primeiro tópico é a primeira semana Chega de Ansiedade. E lá você clica e se inscreve. Coloca lá os seus dados, depois você vai no seu e-mail e confirma lá. Tem um botãozinho escrito confirmar a minha inscrição, para você garantir a sua participação na nossa primeira semana Chega de Ansiedade. Se você estiver assistindo esse vídeo do nosso Facebook, aqui no Facebook também tem como você se inscrever, tá? A gente tem o link, logo abaixo do banner que tá lá no alto, tem o botãozinho cadastre-se. Clica lá e se inscreve para nossa primeira semana Chega de Ansiedade. Infelizmente aqui, né, no Instagram a gente não tem como colocar o link aqui, mas está na bio e lá no Facebook também vai ser facinho para você achar. Na próxima terça-feira, como de costume, a gente tem às 10h08 da noite o Você com Inês e Sandra, que é uma live interativa onde você pode entrar ao vivo e tirar todas as suas dúvidas sobre ansiedade com a gente. Quem tem tocado essa live é a Sandra, então tem sido muito bacana, as pessoas entram, conversam com a gente, fazem as suas perguntas. Você pode mandar uma pergunta por escrito também, e a sua pergunta é respondida ao vivo e de repente você recebe até uma consultoriazinha ali com a Sandra, tá bom? Então participa com a gente, deixa marcadinho aí, coloca um alarme no seu celular para te lembrar. Toda terça, 10h08, Você com Inês e Sandra. E na próxima sexta-feira, às 17h04, nós teremos mais um Chega de Dúvidas sobre ansiedade. E qual vai ser o nosso tema? Como me acalmar quando estou nervoso, quando estou nervosa. Vai ser muito interessante também. Até lá, a gente espera resolver essa questão com o Facebook. A gente vai ter a transmissão pelos 2 canais, ok? Eu vou me despedindo, desejando para você um excelente finzinho de feriado, um excelente final de semana. E a gente se vê na terça-feira no Você com Inês e Sandra. E lembra de se inscrever para a primeira semana Chega de Ansiedade. Bye, bye. Até mais. Foca no que funciona. Tchau. Oi, Bia. Oi, Elza. Até mais, gente.